Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, nesta manhã de domingo, ainda com a nossa classe de forma virtualizada. Sejam, portanto, bem-vindos à classe Ciência e Defesa da Fé da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Passaremos agora a alguns textos que nós gostamos muito de lembrar. O primeiro, 1 Tessalonicenses 5, versículos 20 e 21. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. O outro texto, 1 João 2, 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Estamos abrindo, então, mais um capítulo da nossa série de estudos sobre escatologia, cujo tema é a gloriosa esperança da segunda vinda de Cristo. E hoje trataremos do seguinte assunto: alternativas escatológicas do milênio e da grande tribulação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque aqui estamos mais uma vez para mais um estudo e, portanto, Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar para que todos nós que aqui estamos participando possamos entender, Senhor Deus, um pouco mais desse assunto. Não é um assunto simples, não é fácil, mas ele está na Tua palavra, na Tua revelação. E por isso nós estamos, Senhor Deus, tentando entender um pouco melhor, uma vez que existem muitas interpretações e às vezes muitos ficam sem saber qual seguir. Por isso que nós estamos aqui discernindo sobre esse assunto. Por isso nós te pedimos a tua orientação, Senhor Deus, o teu poder, Senhor, em nós, para que nós possamos compreender cada vez melhor a tua palavra. Agora queremos, Senhor Deus, te pedir por aquelas pessoas que estão enlutadas, que perderam seus parentes. E lembramos, Senhor Deus, do irmão Marcelo, André Marcelo, nosso irmão saudoso, Senhor Deus, que deixou a sua família, e aqui estamos, Senhor Deus, te pedimos pela Magda, pelo Felipe, pelo Moisés, que possas estar visitando eles ali, dando força, dando vigor, esperança para eles, para que eles possam, Senhor Deus, continuar a caminhada como família e cada vez mais, Senhor Deus, eles possam buscar a Tua presença com fé para superar esse momento tão difícil. Queremos agora te pedir também pelo irmão Hernani, que havia ido para casa, teve alta, mas voltou para o hospital. Soubemos agora, através do Paulo, seu irmão, e por isso ele está ali no hospital, tentando, Senhor Deus, juntamente com aqueles médicos, aqueles profissionais, tentando se recuperar desse problema. É um problema, não é fácil, é difícil a solução, e a família toda está, Senhor Deus, empenhada ali, junto dele, para que ele possa se restabelecer e voltar novamente para o convívio de seus familiares. Pedimos que o Teu Santo Espírito, a Tua mão poderosa, possa ser estendido ali nas mãos daqueles profissionais que estão cuidando dele. Nós te pedimos, Senhor Deus, e também agradecemos pelas bênçãos que temos recebido nesses dias tão difíceis que estamos passando. E por isso agradecemos em nome daquele cujo nome
está sobre todo nome, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Amém. Muito bem, queridos, vamos lembrar que nós estamos tomando como base o livro do pastor Russell Shedd, Escatologia do Novo Testamento, tem nos ajudado a discernir sobre esse assunto, e vamos dar sequência a mais este assunto. Segundo o Dr. Shedd, a questão fundamental da interpretação, ou seja, da hermenêutica, explica em grande parte a divergência sobre a escatologia que caracteriza o mundo evangélico de hoje. Diferenças na compreensão do significado das passagens bíblicas têm conduzido estudiosos a diferentes posições. Se cremos que Jesus e os apóstolos comunicaram a verdade, devemos entender as palavras deles com o sentido que eles mesmos queriam comunicar, em vez de simplesmente espiritualizar os seus ensinos sobre o futuro. Então, a nossa intenção neste estudo é de buscar uma compreensão do quadro escatológico que se fundamenta na inspiração das Escrituras, tendo como norma o sentido gramatical e histórico dos textos, que descortinam o futuro para nós. Sobre as alternativas de interpretações escatológicas, o Dr. Shedd diz que diferenças existem entre nós, evangélicos, porque muitas das vezes queremos ser peritos nesses assuntos, né? Mas, claro, nós não temos todos os fatos. Desejamos conhecer detalhes e explicar todas as passagens, mas provavelmente respondemos a perguntas que os autores bíblicos não pretendiam responder. Todos nós temos que admitir que a linguagem apocalíptica e o simbolismo em livros como Daniel e o Apocalipse são passíveis de muita divergência quanto à compreensão. Também somos tentados a adotar posições promulgadas por professores admirados e escritores prediletos, sem que nós mesmos estivéssemos analisando bem os textos. Assim, não achamos tão necessário estudar por nós mesmos para tirar nossas conclusões das próprias Escrituras. Recomendamos a reação dos judeus lá na sinagoga de Bereia, os bereanos, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas que Paulo afirmava de fato eram assim. Então, era o cuidado que eles tinham com relação à palavra. Olha o texto aqui, Atos 17, versículos de 10 e 11, diz assim: E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim, eram mesmo assim, né, daquela forma. Muito interessante esse cuidado, né, que os bereanos
tinham com a palavra. É o que nós devemos ter hoje. Verificar quando ouvimos alguma coisa, verificar se aquilo que foi dito se tem a ver com o que está realmente na palavra. Entre as maiores divisões que separam os evangélicos, encontramos a divergência em relação ao milênio que nós falamos, ao milênio mencionado especificamente lá em Apocalipse, no capítulo 20. Então, antes de falarmos sobre o milênio, vamos ver lá nas Escrituras o texto, Apocalipse 20, versículo 2 e 3 diz assim: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Observe aí o termo 1000 anos. O outro diz assim: lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos, vejam aí, se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Mais um texto lá de Apocalipse 20, agora o versículo 4, que diz: Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram decapitados, ou seja, degolados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. Então, observem aí, mais uma vez, sendo dito aí o termo 1000 anos. Por isso aqui nós falamos no milênio, no reino milenar de Cristo. Muito bem. Temos mais aí ainda, Apocalipse 20, versículos 5, 6 e 7. Ainda temos mais aí sobre o milênio. Mas os outros mortos não viveram, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Veja bem. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Olha que coisa interessante, mais uma vez esse termo 1000 anos aí. E não acabou ainda. Vejamos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Já que ele tinha sido preso, agora ele será solto por um tempo, por um pouco tempo apenas. Então, em relação a essa visão de João sobre o milênio, existe para muitos de nós alguma confusão e ceticismo sobre as distintas posições quanto à ocasião da vinda de Cristo. Se ela virá antes do milênio, se vai ser depois, ou se não vai ter milênio. Então, existem muitas interpretações que agora nós vamos tentar mostrar aqui para vocês através desse quadro. Neste quadro, nós temos aqui 3 posições, as mais importantes a respeito do milênio. Então, temos as alternativas escatológicas do pré-milenismo, ou seja, Jesus viria, né? A sua vinda se daria antes do milênio, por isso chamamos de pré-milenismo. Então tem aqui a cruz, que é
significando aqui a época da vinda de Jesus, a era da igreja, aqui mais à frente. Aqui nós temos, então, a sua segunda vinda, o milênio, o juízo final e o estado eterno. Então, essa posição pré-milenista mostra que é aceita que esse milênio virá depois, ou seja, Jesus terá que vir antes para instituir o seu reino. Parece bastante lógico. Depois o pós-milenismo, que também é uma outra corrente, que aí vão defender que está havendo um milênio agora, um milênio espiritual, enfim, um reino milenar não pleno, né? Mas muitos acham que o reino é agora, está sendo agora o milênio, e aí depois Jesus vem, tem o juízo final, né? E o estado eterno. E a posição amilenista. Então temos aqui o amilenismo, que é o fato de que muitos não creem no milênio. Né? Todos aqueles textos que nós lemos lá em Apocalipse 20, há aqueles que acham que não vai ter. Então, aquele texto ali parece que não diz nada, é como se fosse algo simbólico. Então, alguns pensam assim. Então, não teria o milênio, apenas aqui, após a vinda de Jesus, aqui tem a era da igreja, então está acontecendo agora uma espécie de milênio simbólico apenas, né? Alguma coisa, no caso, espiritual. Né? Então, depois vai acontecer a segunda vinda, o juízo final e o estado eterno. Muito bem. Nós observamos, então, nesse quadro, esses três diagramas, né, envolvendo essas diferentes interpretações sobre o milênio, esse reino milenar de Cristo. Mas agora vamos examinar rapidamente, um pouco mais de perto, essas posições separadamente. Vamos ver aqui. Veja, então, aí o pré-milenismo histórico, né, nós já comentamos alguma coisa. Então, os crentes creem que Jesus voltará antes dos 1000 anos, ou seja, antes do milênio. Então, estamos reforçando isso aí. Tá? Lá em Apocalipse 20, de 2 a 7, que nós lemos. No entanto, é reconhecido nesse pré-milenismo, nessa corrente pré-milenista, reconhece que o reino de Jesus, na presente era, atualmente, existe um reino, né, dele, mas só que esse reino ainda não é pleno, ele não foi ainda totalmente estabelecido, né, como será feito lá depois, lá no final. Porém, claro, havendo esse reino literal de 1000 anos lá no futuro, após a segunda vinda dele, Cristo então reinará sobre o mundo que sobreviverá à destruição e julgamento que virão sobre a terra. Isso nós vamos ver mais à frente, na grande tribulação. Muitos pais da igreja, lá no passado, eles eram milenistas. Então, aqueles primeiros crentes, dos primeiros séculos ali, alguns apologistas defendiam essa ideia de que haverá um reino milenar de Cristo no futuro. Muito bem, vamos ver agora aquela outra posição aqui rapidamente, que é a posição pós-milenismo. Essa segunda posição recebeu esse nome de pós-milenismo, e nesse caso Cristo só virá após o milênio. Então é como se o milênio estivesse acontecendo agora, né? Ele só virá depois. Segundo eles, conforme o evangelho for sendo pregado, será iniciado esse milênio, antes da vinda de Cristo, segundo essa posição, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas se converterá. É o que eles dizem lá, essa corrente. Esta interpretação escatológica facilmente se confunde com o amilenismo, que falei agora há pouco,
Neste caso, o reino de Cristo ele é espiritual. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui no quadro aqui, ó. Esse milênio aqui, então, ele é espiritual. Ele não é geográfico, quer dizer, não existe um lugar para ele, né, acontecer. Ele é espiritual, não geográfico, de modo que onde houver indivíduos, né, que puderem receber a Cristo e reconhecer a sua soberania sobre suas vidas, então, segundo eles, aí está o reino de Deus, segundo essa posição. Então, eles não creem naquele reino futuro lá, presente, físico, né? Um reino físico aqui na Terra, eles não creem nisso. Vejamos agora aquele último que nós vimos lá, que foi o amilenismo. Passados, então, os primeiros séculos da era cristã, o amilenismo, ou seja, a ideia da não existência de um reino literal de Cristo no futuro, teve grande repercussão. Veja bem, esse amilenismo, ele teve assim uma grande repercussão. Na época do conhecido teólogo e filósofo, vocês já ouviram falar certamente, Agostinho de Hipona, lá no século IV. Ele antes era pré-milenista, então ele foi persuadido a abandonar essa posição e chegou à conclusão que Apocalipse 20, aquele que nós lemos lá, o milênio, tratava-se do intervalo entre a primeira vinda, olha só aqui, ó, primeira vinda de Cristo, né, e esse intervalo entre a primeira vinda e o final dos tempos aqui. Então isso aqui seria, segundo eles, ele mudou de ideia, seria ali uma espécie de um milênio simbólico, espiritual, né? E quando, então, Cristo retornasse, né, pela segunda vez, então teria fim esse milênio e, portanto, quer dizer, esse milênio que não é bem um milênio físico, né, ele é apenas simbólico. Então haveria a segunda vinda de Jesus, o juízo final, e depois o estado eterno. Ou seja, esse milênio não seria um reino físico, presencial, real de Jesus sobre a terra. O pensamento de Agostinho começou a prevalecer quando promoveu uma interpretação amilenista, sem milênio, que acompanhou a crescente popularidade de uma visão figurada da história que supostamente se baseava na Bíblia. Isto é, o milênio seria apenas espiritual, onde os salvos reinariam com Cristo no céu, né, e sobre a terra, de alguma forma. Assim, o milênio começaria na primeira vinda de Cristo. Essa era a ideia de Agostinho, mas não era só ele que pensava. No Oriente, por exemplo, já havia também uma rejeição ao milenismo da parte de outros, como Orígenes, Clemente de Alexandria, Dionísio, se não me falha a memória. E, deste ponto de vista, o Apocalipse oferecia um esboço de eventos que marcaria a história da Igreja. Temos aqui mais uma figura. Foi assim que o Papa Inocêncio III, em cima dessa ideia, né, desse reino não físico, né, um reino simbólico, foi a partir dessa ideia que o Papa Inocêncio III valeu-se dessa ideia para promover a sua cruzada contra os maometanos, já que, figuradamente, esses inimigos da Igreja podiam ser identificados
com o anticristo e o falso profeta, né, que lá fala sobre o anticristo, o homem da iniquidade, o falso profeta, e aí eles seriam identificados lá, os maometanos, como esse caso aí, mencionados lá no Apocalipse. O resultado desse novo modo de interpretar o milênio é um problema sério. Espiritualizando-o como um fato presente político-religioso, ele se apoderou da igreja durante, vejam só, 13 séculos. Então veio desde lá, quarto século, até quarto, quinto século, até o final lá da Idade Média, né? Então, foi uma coisa assim que acabou influenciando, até mesmo lá na época dos reformadores, inclusive influenciando os anabatistas, né, que também compraram essa ideia do amilenismo, né, ou seja, do não reino, né, físico de Jesus na Terra. Pelo menos um desses anabatistas, ele não aceitava essa ideia do amilenismo. Ele era contrário a essa ideia, mas era um só, os outros não. Parece que essa ideia continua até hoje, porque a gente vê muita gente, muitos crentes hoje que não falam no reino milenar de Cristo. Pouco ouve falar aí nas igrejas sobre esse assunto. Parece que herdamos lá dos anabatistas. Bem, então, a partir de agora, estaremos vendo aquelas alternativas escatológicas das principais posições sobre a grande tribulação. Então, vimos sobre o milênio e agora vamos ver um pouco, né, resumidamente, por causa do nosso tempo, vamos ver sobre a questão do arrebatamento, tem a ver com a grande tribulação, e aí temos várias posições também diferentes a respeito disso. Então, temos as abordagens do pré-tribulacionismo, do mesotribulacionismo, ou MID, né, e o do pós-tribulacionismo. Então, a grande tribulação é um período, no caso, de terrível sofrimento, mencionado na Bíblia, e esse período ocorrerá nos momentos finais da história. Jesus avisou que a grande tribulação será um período de sofrimento muito grande, como nunca foi visto desde o começo do mundo. Então, ele ainda disse que se esses dias atribulados não fossem abreviados, ninguém escaparia. Mas também afirmou que por causa dos escolhidos, os dias de grande tribulação serão abreviados. Isso está lá no sermão profético. Vejam bem, lá na classe nós já havíamos falado alguma coisa rápida sobre isso. Então, lá no sermão profético, Mateus 24, 21 e 22, diz assim, vamos ver aqui, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Lá em Mateus 24, 21, que lemos agora, e 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, como nós já havíamos dito aqui. Daí podemos entender que a grande tribulação ela será muito intensa, como jamais se viu. Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, perseguições, vai ser algo que vai superar tudo isso aí. É o que Jesus falou lá no sermão profético. Mas essa tribulação será muito intensa, mas também ela será relativamente curta. O apóstolo Paulo também escreveu que a grande tribulação será um período de grande apostasia. Então preste atenção para isso.
Também falamos isso na classe, em outro estudo que nós fizemos lá. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Veja só. Ou seja, o filho da perdição, o homem iníquo, né? Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Algo característico na grande tribulação será o aparecimento, então, como estamos vendo aí, do anticristo. As diferentes posições acerca do arrebatamento da igreja, né, e que dividem as opiniões entre os cristãos, são as seguintes. Eu vou colocar aqui o quadro para que vocês possam ter uma ideia. Já tivemos uma ideia do milênio, do pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Agora estamos tendo uma ideia aqui do que quer dizer pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e o que quer dizer o pós-tribulacionismo. Então, nesse esquema aqui, vou abrir um pouco mais para vocês aqui. Vejam, nós temos aqui, estou marcando com cursor, um quadro parecido com aquele que a gente viu lá do milênio, só que aqui tem mais alguns detalhes, a era da igreja, né? Aqui é a primeira vinda de Cristo, a era da igreja. Então, para os pré-tribulacionistas, o que quer dizer pré-tribulacionista? São aqueles que acham que Jesus virá antes da tribulação, antes dessa grande tribulação, de uma forma secreta para levá-los, para dispensar a igreja desse grande sofrimento. Por isso que dá-se o nome de dispensacionalismo. E isso acontece antes do milênio. Então, todas essas três posições que eu estou colocando aqui, elas vão acontecer antes do milênio que nós já vimos. Ou seja, essas posições são pré-milenistas também. Tá? Elas são pré-milenistas, mas uma é pré-tribulacionista, ou seja, Jesus viria antes para tirar a igreja, de forma secreta, né, no pré-tribulacionismo. Aí depois da tribulação ele viria de novo, né, trazendo a igreja. Quer dizer, é um esquema meio complicado, porque fala-se na segunda vinda e aqui não é bem assim. Aqui tem uma primeira vinda secreta, né, um arrebatamento secreto, depois da tribulação viria uma outra, Jesus viria novamente já com a igreja. Depois teria o milênio e o estado eterno, né, o juízo final. O mesotribulacionismo, ou MID, é aquele que aconteceria no meio da tribulação. Então, como a tribulação terá mais ou menos 7 anos, então 3 anos e meio seria de um tempo assim ainda não muito difícil, né? A igreja ainda estaria ali, mas a partir daquela metade, de 3 anos e meio para frente, a perseguição iria se acentuar, então aí Jesus viria e arrebatava a igreja naquele momento. Então eles chamam isso aqui de meso ou mid-tribulacionismo. Tá? Então está aqui no meio da tribulação, aí vem o arrebatamento. Depois o milênio, normalmente à frente, o juízo final e o estado eterno. Na terceira posição aqui, tem os pós-tribulacionistas, que também são pré-milenistas, ou seja, tudo isso aqui ocorrerá antes do milênio de Cristo. Só depois da vinda dele, do arrebatamento, é que viria então o milênio. Ok? Então, os que defendem o pós-tribulacionismo afirmam que depois aqui da era da igreja, aquela que nós estamos passando aqui agora, né? Aí mais à frente viria essa grande tribulação, né? Ou seja, essa grande perseguição, o aparecimento do anticristo, do governo mundial, dessa governança global, que nós inclusive temos visto falar aí no presente momento.
sobre essas questões aí de um governo. Agora, por exemplo, por causa dessa pandemia e por causa de outras coisas, guerras no mundo, a própria ONU lá já está defendendo a ideia de se ter um governante mundial. Já temos ouvido falar isso aí nos noticiários. Não sei, não estou querendo afirmar, mas pode ser um prenúncio dessa governança de um só. E a Bíblia já nos alerta para isso, que haverá um governo mundial através do homem da iniquidade, do anticristo. Muito bem, então os pós-tribulacionistas, eles então creem que a igreja vai passar sim pelo crivo, pelo fogo ali, vai enfrentar essa perseguição, né? Eles dizem por que não? Por que não? Né? Então, ela vai passar, depois então Jesus virá e aí acontecerá a ressurreição, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, como Paulo diz lá, depois os vivos serão transformados e aí todos serão arrebatados e mais à frente vai haver aquela batalha toda, né? Contra lá o anticristo, a besta, etc, etc. E no final Jesus vence e aí vem o milênio, né? Que seria um reino de paz, um reino milenar de Cristo sobre a terra, e mais lá no final teria o juízo, o próprio juízo final, que aí haverá a segunda ressurreição, aquela daqueles que morreram, né, que não eram salvos, então os injustos que não participaram da primeira ressurreição serão ressurretos lá no final para estarem diante do trono, lá do trono do juízo final. Okay? E a partir daí, então, aconteceria o estado eterno com o novo céu, a nova terra, né, que também a Bíblia fala sobre isso. Então está aí um quadro que eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho isso aí. E eu coloquei também separadamente aqui, cada parte dessa, eu coloquei aqui para que vocês pudessem ver separadamente, aqui o pré-tribulacionismo, já expliquei, o arrebatamento secreto, antes da tribulação, eles defendem isso, depois Cristo volta novamente, trazendo a igreja, aí vai acontecer o milênio, juízo final, estado eterno. Então, são essas duas partes aí que se divide esse pré-tribulacionismo, né? O outro quadro também que eu separei aqui, está bem separadinho aqui, é o do meso, né? Mid-tribulacionismo, está aqui, olha aí, né? Falei para vocês lá, o arrebatamento aqui no meio da grande tribulação. E aqui no último, nós vimos o pós-tribulacionismo, aí está o pós-tribulação, vem, a igreja participa dela, ela não é retirada, participa da grande tribulação. Jesus então vem, depois dos 7 anos, e vai acontecer o arrebatamento, o milênio, juízo final e o estado eterno. Então, coloquei para vocês aqui um quadro geral a respeito disso, para a gente se posicionar daqui para frente naquilo que a gente ainda vai falar, e para isso nós teremos coisas muito interessantes aí pela frente. Eu até coloquei aqui esse livro do professor Cristiano Neto. O professor Cristiano foi um dos precursores do trabalho apologético no Brasil. Eu o conheci há uns, sei lá, quase 40 anos atrás, aqui mesmo no Rio, mas ele é de Minas. Ele fazendo um trabalho aqui no Rio, participei de um congresso com ele, e ele é um expert no assunto da criação, né, do criacionismo, mas ele também estudou muito essa questão do Apocalipse, porque o Apocalipse, ou seja, o final dos tempos, tem tudo a ver com a criação, tem toda uma ligação com a criação.
Se nós não entendermos bem a criação, nós não vamos entender bem o que seja a queda e depois a redenção, e muito menos nós vamos entender o final dos tempos. Então, o professor Cristiano ele faz uma ligação, desde lá do primeiro, ele tem livros que falam sobre a criação, e também ele escreveu esse livro, O Criador Vem. E eu li esse livro há um tempo atrás, gostei muito. E eu vou trazer para vocês algumas coisas a respeito do que o professor Cristiano coloca aqui no livro. Eu achei muito interessante. Eu ia até, deixa eu ver como é que nós estamos aqui na nossa hora. Já estamos com a hora um pouco avançada. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é o livrinho dele. Olha aqui, deixa eu abrir aqui a nossa câmera. Olha aqui o livro. Olha aí. O Criador Vem. Então, tem coisas aqui maravilhosas a respeito dessa questão escatológica. E eu vou ler aqui rapidamente para vocês, para a gente encerrar o nosso estudo, um pouquinho daquilo que a gente vai ver lá nos nossos próximos estudos. Agora nós vamos verificar como é que aconteceu essa tribulação. Então nós vamos partir lá para o Apocalipse e vamos estudar aquele livro que foi aberto lá, né? O livro selado, os 7 selos. Então é ali que a gente vai encontrar a chave para essa questão da grande tribulação. Ok? Então o professor traz muito bem esse assunto aqui. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui do que ele colocou na página 37. Ele diz assim: o profeta Daniel também escreveu um livro sobre os eventos dos últimos dias. Algumas coisas são bem claras lá no livro de Daniel, como, por exemplo, a identificação do tempo a que ele se referia. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. Quando se lê esse texto, a impressão que se tem é que suas condições já estão satisfeitas, segundo aqui o professor Cristiano. O livro, entretanto, tem uma linguagem simbólica de difícil interpretação e, como o próprio texto diz, foi até selado, né? Ele foi selado até os nossos dias. E isso de tal modo que nem Daniel pôde entender o seu conteúdo. Ele mesmo, Daniel, disse: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Daniel perguntou. Então ele respondeu: vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas até o tempo do fim. Olha que interessante, Daniel 12, de 8 e 9. Talvez por causa do livro de Daniel, as pessoas sejam tentadas a pensar que o livro de Apocalipse também tenha sido selado quanto ao seu entendimento. Mas não é assim. Veja a orientação que João recebeu depois de registrar tudo quanto o Senhor havia lhe mostrado. Disse-me ainda, Apocalipse 22, 10, não seles as palavras da profecia deste livro. É exatamente a recomendação contrária lá de Daniel. Porque disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Apocalipse 22, 10. É apenas uma palhinha daquilo que nós encontramos nesse livro. Tem uma abordagem muito interessante. Eu vou, então, trazer para vocês algumas coisas aqui a respeito dos selos, daquele cavalo branco, né, o cavalo vermelho, depois tem o preto, o amarelo, né? Então tem toda ali, tem também a questão das cornetas, das 7
trombetas, né? 7 trombetas, cálices. Então eu acho que a gente vai entender um pouco essas coisas aí, que parecem difíceis, mas eu acho que dá para entender muita coisa. Afinal de contas, a revelação de Jesus, não é a revelação de João, né, o Apocalipse de João, mas é a revelação de Jesus, que ele passa ao anjo que passa a João, para que João então pudesse trazer para nós esta mensagem. Ok, irmãos? Então, vamos ficar aqui com esse texto. A gente já tinha visto, 1 João 2, 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Então é preciso entender o máximo possível de como será esse tempo. O texto está dizendo aqui, para que não fiquemos confundidos. Então, nós precisamos entender, a revelação é que para que nós pudéssemos conhecer as coisas que estão acontecendo e que irão ainda acontecer lá no futuro. Ok? Já estamos aí com 46 minutos. Chegamos então ao final de nosso estudo de hoje. Tenham todos aí espero que vocês tenham gostado. E a expectativa para o próximo estudo vai aumentando a cada etapa. A gente vai progredindo e aí a gente vai ficando nessa expectativa do que vai vir ainda na frente. Tenham todos, então, um ótimo domingo, uma semana abençoada aí pela frente, e deixo com vocês aquele nosso preceito bíblico que diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Ok? Então, até o próximo estudo e um forte abraço a todos.